Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso bloco de aula, né, semanal. A nossa aula assíncrona, né? Como vocês podem ver nessa imagem, né, eu estou aqui estabelecendo uma conexão de forma remota, né, com vocês. Então, essa transmissão remota que conecta esse conhecimento que está sendo trabalhado aqui, aquilo que você já sabe e que vai, com certeza, vai agregar valores, né, à sua formação acadêmica, ok? Então, nossa aula de hoje, ela está projetada, né, para o primeiro ano e para a terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Valdeci, né, que ministro essas aulas semanais até o nosso retorno às aulas presenciais, que nós não temos a certeza de quando isso vai ocorrer. Mas o que sabemos é que, enquanto estamos em casa, o nosso programa de estudo ele não para, né? Nós estamos continuando trabalhando de forma remota, né, ministrando as nossas aulas, desenvolvendo as nossas tarefas e cumprindo, assim, a nossa carga horária de aula, né, que é exigida pela a Secretaria de Educação. Então, vamos lá. Ensino médio, como eu disse para vocês, professora Valdeci Costa. O nosso conteúdo hoje, né, nós vamos estar trabalhando aqui o feudalismo, lembrando que o feudalismo se desenvolveu na Europa Ocidental, naquela parte onde foi ocupada pelos reinos bárbaros, que tem como destaque os francos, que deu origem à dinastia merovingia e, posteriormente, à dinastia carolíngia, de Carlos Magno, né? Então, para o primeiro ano, é o capítulo 9, parte 2. Para o terceiro ano, História 1, aula 12. Ok? Então, eu já convido vocês a pegarem os livros de vocês, sua agenda, para fazer as anotações, né, as dúvidas, os recadinhos, vai escrevendo na lateral as interrogações, naquilo que não ficou claro, que vocês gostariam que fosse rememorado, né? Então, faça isso, porque isso nos ajuda a organizar, né, o nosso conhecimento e, claro, serve também de base para os nossos encontros online, né, onde a gente vai poder trocar essas informações, um momento de interação. Bom, habilidades. É sempre bom quando a gente elenca um tema, a gente ter um foco. O que nós vamos estar trabalhando, o que é prioridade, né, no estudo do tema. Então, nós temos aqui formas de organização social, e essa forma de organização social, na verdade, é o feudalismo na Europa Ocidental. Movimentos sociais, a gente vai ter movimentos sociais de forma bem mais silenciosa, né? Porque nós temos uma sociedade hierarquizada, estamental, e nós temos ali um grande conciliador, que é a Igreja Católica, que vai gerenciar esses conflitos aí. Então, os servos eles ficam quase que silenciosos. Pensamento político, nós vamos conhecer a ideologia política, né? Que foi aplicada no feudalismo, e, claro, a ação do Estado. Só que nós temos um Estado fragmentado aí, né? Nós não temos uma centralização política. Nós temos aí uma fragmentação territorial e uma fragmentação, uma descentralização política que a gente vai estar vendo lá no decorrer do tempo. Bom, eu coloco essa imagem aqui para vocês, eu gostei muito dela, achei ela fantástica. Ela nos traz a memória, né, desse estilo de vida,
da Idade Média, vida em castelo, castelos em alta elevação, que é uma estratégia de sobrevivência, né, contra os ataques dos bárbaros, ataques de povos inimigos. Então, assim, uma espécie de fortaleza, né, onde agregou ali o senhor feudal, né, e todo o grupo, né, de agregados dentro dos feudos, né, os servos, né, a presença da igreja, alguns vilões, né, enfim, os personagens que vão compor esse novo sistema político e econômico que está sendo desenvolvido na parte ocidental do Império Romano, que é a Europa. Bom, vamos pegar aqui, né, para falar um pouco do contexto histórico. A gente sempre volta, né, porque a gente precisa sempre situar no tempo e no espaço. Então, nós temos aqui um pacote de transformações na Europa, nesse período que é a Europa Ocidental. Então, nós vamos ter aqui dois momentos históricos, a alta e a baixa Idade Média, né? É um período que está dividido em dois momentos. Na alta, que vai do século V ao X, nós temos aí uma onda de invasões bárbaras, nós temos uma descentralização política, nós assistimos aí a chamada ruralização da sociedade, que significa dizer, as pessoas fogem dos centros urbanos e vão buscar abrigo nas fazendas, que vão receber o nome de feudalismo, né, de feudo, né, e o sistema organizacional é o que nós chamamos de feudalismo. E é interessante a gente destacar que com toda essa crise, com todo esse desmantelamento, né, essa desagregação dessa política, desse sistema econômico, social, né, urbano, a gente vai ter uma sobrevivente, que vai sair bem mais forte do que antes, que na verdade é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o cristianismo, que era uma seita perseguida no Império Romano, vai se transformar em uma instituição poderosa e influente no período feudal. Lá na Baixa Idade Média, que vai ser no período do século X, XI até o século XV, nós vamos ter as cruzadas, o renascimento comercial, o ressurgimento urbano, a crise do feudalismo e o surgimento da burguesia. Ou seja, isso acontece por quê? Porque o feudalismo ele vai enfraquecer, ele vai perdendo a força e, claro, e no lugar do feudalismo nós vamos ter o nascimento do chamado mundo moderno, né? Seria aí o retorno às cidades, né? Por quê? Porque a onda de invasões cessaram, né? Então agora as relações de trabalho mudaram, e nós vamos ter agora o retorno, né? O renascimento. Não é que vai nascer, vai renascer algo que já existia, ressurgir algo que estava silenciado, né? Isso vai ocorrer com a crise do feudalismo, né? E aí a substituição também da mão de obra, né? Nós não temos mais aí servos, nós vamos ter agora trabalhadores assalariados, né? Com o surgimento dessa nova classe social que é a burguesia. Isso a gente vai discutir depois. Bom, então nós temos aqui o período antigo, que se encerra em 476 d.C. com a queda do Império Romano, o período moderno, que se encerra em 1453 com a tomada de Constantinopla, né, pelos turcos otomanos lá no Oriente Médio. E tudo isso, claro, provocado pela civilização árabe, ou seja, pela expansão árabe. São eles que vão ocupar todo o Oriente a partir de 1453. Bom, gosto sempre de usar um mapa,
porque o mapa é a nossa referência, né, para a gente poder indicar espaços ocupados, espaços desocupados, alterados geograficamente falando. Então, nós temos aqui a Europa, no lugar onde nasce o feudalismo, Europa Ocidental, né, nessa região aqui, ó, nos reinos, olha o reino dos francos aqui, né, que foi um dos reinos que sobreviveram a essa onda de invasões aqui, e foi o reino que daqui nasceu a dinastia Merovingia, depois a dinastia Carolíngia, que depois ela vai sendo desgastada, esse governo vai sendo desgastado e no lugar vai surgir os feudos. E aqui nós temos o Império Bizantino, com a sede em Constantinopla, que é a parte da Europa Oriental, ocupada pelos árabes, né, em 1453. Bom, vamos ver aqui alguns aspectos, né, da transformação na Europa nesse período. Então, nós temos aqui a decadência do Império Romano, a conquista final de Roma e a formação dos reinos bárbaros deram início a um lento processo de grandes transformações na vida europeia. Transformações que determinaram os traços do sistema feudal, cujas características foram, então, primeiro, declínio das atividades comerciais e artesanais urbanas, o surgimento de uma hierarquização social através dos estamentos, nós vamos ver lá adiante, a descentralização do poder político em torno dos senhores feudais e a importância do trabalho dos servos, cujos ombros suportavam quase todos os serviços responsáveis pela subsistência material dessa sociedade. Então, aqui nós temos alguns aspectos, né, que caracterizam esse período chamado feudalismo. Bom, mas quando a gente fala em feudo, é bom que a gente discuta o conceito, né? Eu gosto muito de me referir ao historiador Jacques Le Goff, porque ele é um dos, né, historiadores que estuda, na verdade, todo o período medieval, ou seja, os medievos, né? E ele tem um conceito bem interessante, né, desse período. Então, ele diz o seguinte: o feudalismo é um sistema de organização econômica, certo? Social e política, baseado nos vínculos de homem a homem, no qual uma classe de guerreiros especializados, que são os senhores, subordinados uns aos outros por uma hierarquia de vínculo de dependência, domina uma massa campesina que explora a terra e lhes fornece com que viver. Ou seja, ele está aqui nos afirmando que é um sistema, né, autônomo, político, econômico, baseado em vínculos, né, entre os homens, ou seja, entre as classes, os estamentos. Há uma certa dependência de um para o outro, né, porque há uma parceria, uma espécie de parceria, mas nós temos aqui definido claramente o grupo que está subordinado, né, que são os servos, a massa de trabalhadores que vai estar na base da pirâmide, que serão responsáveis pelo sustento dessa sociedade. Haja vista que o trabalho aí é visto como castigo, né? Toda uma influência da religião aí cristã, ela vai apresentar aí algumas justificativas, né? E uma delas é dizer que essa sociedade ela está dividida em ordens, em estamentos, aqueles que combatem, que são os nobres guerreiros, aqueles que rezam, que é a igreja, e aqueles que trabalham, né? Na verdade, que é
a massa de servos, né? Então, o trabalho aí físico não é uma coisa destinada a todas as classes, e sim a uma classe específica, né? Que é considerada pela igreja naquela época como sendo o estrumo do diabo. Imaginem vocês. O trabalho é para dignificar, é para tirar a culpa do pecado. E essa classe é uma classe miserável, é uma classe que precisa passar por esse processo de refinação espiritual. Então, trabalho neles. Essa era a visão da igreja. E aqui eu tenho uma imagem, né, bem típica, bem característica desse período, né, que, na verdade, representa alguns aspectos da sociedade, né? Nobres cavaleiros, nós temos pessoas simples, né, que fazem parte dessa nova sociedade, servos, né, bem característico do período. Bom, a formação do feudalismo, ela se dá a partir de dois elementos, né? Estamos falando de um processo formador que tem influência tanto dos romanos como dos bárbaros. É do cruzamento, do contato desses dois grupos, né, que vai gerar um terceiro modo de vida, né? Então, Roma se unindo com bárbaros e, de repente, uma miscigenação, um filtro, aí a gente tem uma cultura, né, que vai ser desenvolvida dentro dos feudos, mas uma cultura que é oriunda da junção desses elementos. Então, vamos conhecer aqui os elementos romanos. Dentro da cultura romana, nós vamos ter aqui o colonato, que foi um sistema de trabalho servil que se desenvolveu com a decadência do Império Romano, né? O grande proprietário oferecia terra e proteção ao colono, recebendo deste um rendimento do seu trabalho. Isso a gente percebeu e foi registrado, foi estudado, não sei se vocês se recordam, quando o Império Romano estava nos seus últimos dias, quando cessaram as conquistas, diminuíram o número de escravos, e aí, para que eles pudessem ter mão de obra, então eles fazem essa parceria, né? Até com alguns escravos da época, e transformam esse escravo em colono, ou seja, fazendo um sistema de meeiro, né? Eu lhe dou a terra, você planta, parte disso você passa para mim, e a outra parte você fica como paga, né, pelo serviço. Então já era uma prática do próprio Império Romano. A fragmentação do poder político com o enfraquecimento do poder central romano, os grandes proprietários de terra foram adquirindo crescentes poderes locais, ou seja, com o processo de ruralização que ocorre no Império Romano, né, já no final, na iminência das invasões, então, assim, essa fuga, né, dos nobres saindo da cidade e ocupando suas terras e cercando suas terras, então o império já estava com aquela ideia de fragmentação. Então isso permanece e vai ser aplicado no novo sistema feudal. Os elementos germânicos nós temos três, que é a economia agropastoril, né, que é a agricultura e a criação de animais, como uma base do sustento da sociedade dos germânicos, que vai ser visto, né, e aplicado também no feudalismo. A relação dos comitados, que é uma instituição social que estabelecia laços de fidelidade, unindo o chefe militar e seus guerreiros. Então, isso a gente também vai perceber dentro dos feudos, né, que é aquela relação de suzerania e vassalagem. Também nós vamos ter o chamado benefício, que era aquela relação, um costume de estabelecer uma aproximação, né, entre o dono da terra e os guerreiros. Isso era o quê? Mediante um benefício, ou seja, em troca
da possessão, ou seja, da terra, você deve oferecer fidelidade àquele que está lhe dando a terra, né? Então, trabalho e ajuda. Essas trocas a gente vai perceber impregnado nas relações de poder, nas relações de produção dentro do feudo. Elementos oriundos de Roma e oriundos dos povos bárbaros, em especial os germânicos. Bom, politicamente falando, como eu caracterizo o sistema feudal? Bom, a gente está falando de um processo de fragmentação territorial. A gente está falando de um processo de fragmentação política também, né? Então, nós não temos uma unidade política. Nós não temos uma centralização política. Ah, professora, o que aconteceu com o rei? O rei, ele existe, mas ele precisa também de ser amparado. Então, nós vamos ter aí a formação dos feudos, né? Nas antigas vilas, nas antigas fazendas, né? Esses feudos eles vão estar separados, isolados, e cada feudo vai ter a sua autonomia política, ou seja, o senhor feudal, aquele grande proprietário, ele vai poder, ele tem a autoridade, a autonomia de governança dentro do seu próprio espaço. Então, eu posso dizer que nesse período a política ela é descentralizada. E a gente pode ver aqui alguns exemplos. Olha só. Observe a minha imagem. Eu gosto de imagem porque a imagem ela fala muito forte no nosso entendimento. E o nosso cérebro tem uma parte que ele aprende através da visualização. Por isso que eu gosto de aplicar a imagem sempre que eu estou falando. Ó, uma imagem simples, um canivete que racha uma madeira. É isso. Então, nós temos aqui uma fragmentação, uma divisão do poder político entre os grandes proprietários de terra, entre os senhores feudais. Como eu disse, cada feudo tem o seu dono. Cada dono é um senhor feudal. E ele vai gerenciar, ele vai gerir as necessidades do seu feudo. Então, ele não tem que dar satisfação a ninguém. Ele tem que buscar unir forças para sobreviver a essa avalanche, né, de crises aí provocada pelas invasões. Então, se autofortalece, por isso nós temos aí uma Europa que parece mais um mosaico, né, dividido em fazendas que vão receber o nome de feudo. E quem vai ter o domínio sobre esses espaços são os senhores feudais, ou seja, o dono do seu feudo. Bom, temos aí os senhores, que são os nobres, né, reunidos em funções administrativas, judiciária e militares, que vão governar os feudos de maneira autônoma, mandando e desmandando em suas regiões. Então, eu tenho aqui uma imagem também que eu gosto muito, né? Nós temos aqui um nobre muito pomposo, né? Claro, a sua digníssima esposa também. E aqui nós temos um espião, né? E aqui alguém que assiste o crescimento, né? A ostentação dos nobres nesse período. Por quê? Porque eles são peças fundamentais dessa sociedade. Eles são grandes proprietários, são eles que vão gerenciar os seus feudos, então eles têm autonomia para mandar e desmandar, independentemente, sem estar ligada a um poder central. Bom, e o rei, eu peguei essa imagem bem assim, simplesinha, né? Porque ele não tem muita presença nessa sociedade, né? Ele não desaparece, ele passa a ser também um nobre, um dono de feudo. Ele vai ter uma rede de parceiros, de vilões, de guerreiros, né? Porque ele também precisa guarnecer o seu território, ou seja, ele precisa cuidar do seu espaço, né? E aí, assim, cada um por si, Deus por todos. Então, os reis, eles continuaram existindo, mas sem poderes plenos e efetivos. Esse rei, ele tem um feudo dele, ele não pode mandar no feudo vizinho. Então, nesse momento, todo mundo concentrando esforços para cuidar da sua própria terra, da sua própria sobrevivência.
Bom, como existe uma relação de troca, né? Quem tem terra vai precisar de pessoas que não têm terra, mas que têm interesse em trabalhar a terra, em receber terra e exercer a função de guerreiros, né? De uma rede de proteção do território. Então, nós temos aqui essa relação que a gente vai chamar de relação de suzerania e vassalagem. Como é que isso ocorre? Então, primeiro eu preciso saber. Eu coloquei aqui uma imagem de um mosaico, tá vendo? Isso é para representar a fragmentação territorial e política da Europa nesse período. Cada pedacinho desse que corresponde a um pedacinho de um território governado por um nobre. Então, não tem como ter aqui absolutamente um poder centralizado. Então, o poder aqui ele é descentralizado. Ele é fragmentado nas mãos de diversos senhores feudais, ok? Mosaico são pedaços de pisos que, colocados de uma forma inteligente, formam uma imagem, né? Então, nós temos aqui o chamado mosaico, ou seja, uma divisão, uma fragmentação territorial da Europa nesse período. Temos aqui também uma imagem que representa as relações de suzerania e vassalagem, relações de dependência mútua entre nobres. Bom, todos são nobres aqui, são. Qual a diferença, professora? A diferença é que o suzerano ele tem uma possessão de terra maior do que aquele que é vassalo. Mas eu posso ser, ao mesmo tempo, um suzerano e um vassalo. Por exemplo, eu recebo terra de uma pessoa que tem mais terra do que eu. Em troca, eu vou oferecer os meus serviços militares. Mas tem um outro nobre que tem menos terra do que eu. Então, eu posso também passar uma parte das minhas terras para ele. Então, o vassalo, né, do meu vassalo, então, assim, uma fala bem interessante. Um vassalo do meu vassalo. O que isso significa? Eu tenho terra, eu sou mais rico, eu dei para uma outra pessoa que é menos rica do que eu, mas tem outra pessoa que é menos rica do que ele. Então, existe uma rede de troca aí, de favores. Então, por isso que a gente aprende durante esse período essa famosa frase: o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Né? Por quê? O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Por quê? Porque eu dou para você, você pode dar para outro. Certo? Então, você é meu vassalo, mas o seu vassalo não é meu. Por quê? Porque existe essa troca, né, de favores. Eu dou terra, em troca eu recebo todo o cuidado militar, né, um amparo, né, dos meus territórios e garante, com certeza, a minha segurança. É uma rede de guerreiros militares. Bom, aqui eu tenho o suzerano, que é o doador, aquele que tem mais terra, e aqui eu tenho o vassalo, né, que eu coloquei aqui, que é o recebedor da terra, do feudo, né, do benefício. Então, assim, é uma relação inovadora, mas é uma relação que foi influenciada pela cultura germânica, né, que entre as tribos, os clãs dos bárbaros, eles tinham essa cultura. Eu tenho mais terra, então eu dou para você, mas você passa a me servir militarmente, né? E assim sucessivamente cria uma rede de parcerias. Isso foi adotado como prática também nesse novo sistema que nós chamamos de feudalismo. Bom, aí eu peguei essa imagem, né, mais ampla para mostrar para vocês. Aqui eu tenho o suzerano, aqui eu tenho um vassalo. O suzerano é aquele que tem a posse maior de terra que repassa para você. E aqui é uma cerimônia, né, de entrega da terra, de transferência da terra e uma forma de submissão, né, de estabelecer
uma fidelidade, ou seja, honrar esse pacto que eu estou fazendo, eu receber a terra, em troca eu vou te servir, principalmente militarmente falando, né? Bom, aqui eu pego um gráfico, um organograma para ficar mais claro. Relações feudo-vassálicas. Então, eu tenho aqui relações de dependência entre dois senhores. Suzerano, nobre, mais poderoso. Vassalo, nobre, menos poderoso. Eles estabelecem um contrato de vassalagem, né? Em 3 momentos. Primeiro, o que nós chamamos de homenagem. O vassalo encomenda-se ao suzerano. No segundo momento, nós temos o juramento de fidelidade. Jura fidelidade e promete servi-lo, né, em todo o tempo, né, e é uma espécie de um contrato, que ele não é um contrato escrito, mas ele é simbólico, mas ele tem um valor muito grande. E o terceiro é o que nós chamamos de investidura, né? O que significa investidura? É o momento que eu estou trocando esse serviço. Então, o suzerano concede-lhe o benefício, o feudo, e o vassalo, né, dá a garantia da palavra de obediência e de serviço ao seu suzerano. Então, suzerano e vassalo, vassalo e suzerano. Essa era a relação, né, para fortalecer, né, militarmente falando, essa sociedade. Bom, falando em sociedade, nós vamos aqui apresentar algumas características dessa sociedade feudal. Primeiro, ela é patriarcal. Por que ela é patriarcal, professora? Porque é a sociedade dos homens. Quem governa é a figura masculina. A gente não tem uma presença feminina aí. E é bom que se destaque que na Idade Média a mulher ela é vista como algo assim bem demoníaco, né? E aí a gente assiste em alguns bons filmes e alguns bons artigos e literatura, né? E um exemplo do filme que trata muito bem dessa questão é O Nome da Rosa, né? Que eu acredito que vocês já assistiram. Eu já trabalho com esse filme na escola há muito tempo. Por quê? Porque ele tem um retrato da realidade dessa sociedade. É uma sociedade hierarquizada, sim. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, nós temos ordens pré-determinadas, certo? Uma hierarquia do topo, do maior ao menor. É rural, sim. Não é uma sociedade urbana. É uma sociedade rural. Então, toda a vida vai ser desenvolvida no campo, dentro dos feudos. É uma sociedade teocrática? Sim. Nós temos a forte presença da Igreja Católica dentro dessa sociedade. Uma instituição que cresceu e que ganhou importância e que tem um poder de influenciar todas as áreas, não só no campo ou na esfera espiritual, mas, sobretudo, na esfera política, né? E na esfera social, determinando regras de comportamento, determinando o que é certo, o que é errado, e instituindo um sistema de monitoramento, de monopólio e punição para os casos que a própria igreja considerava como sendo casos de afronta à sua ideologia, né? Que foi o processo de heresias, a instituição do Tribunal do Santo Ofício, que é uma questão que a gente vai estar discutindo quando estiver tratando da Igreja Católica nesse período. Então, essa sociedade teocrática, ela coloca a teocracia, né? Coloca Deus como centro. Então, tudo gira em torno do aspecto religioso, né? Só que a forma como isso é conduzido é que vai gerar conflitos, né? É colocar Deus como centro
é correto, né? Para algumas pessoas, não. Para outras, sim. Mas a forma como você usa o nome de Deus é que vai gerar conflitos e dissensões. Bom, é uma sociedade estamental estratificada, ou seja, estratificação social, sim. Nessa sociedade, ela existe pouca mobilidade social. Alguns dizem que não há mobilidade social. Outros definem como sendo uma pouca mobilidade social. O que é isso, professora? Quem nasceu aqui, ó, nesse grupo aqui, não consegue subir, né, para uma esfera maior. A nobreza, sim, pode ocupar, né, cargos dentro da igreja. Mas os servos, não. Servos, eles nascem servos e vão morrer servos. Essa é a ideologia dessa sociedade. Por isso que é chamada sociedade estamental. Um estamento que não há mobilidade social, mudança de classe, né? Para todos os indivíduos. Bom, dentro dessa divisão hierarquizada, né, nós temos aí uma justificativa da igreja. Eu coloco aqui a presença da igreja, né? Uma imagem também interessante. E, segundo a igreja, o pensamento religioso da época, esses três estamentos, nobreza, clero e servo, eles formavam um conjunto. E esse conjunto, ele era indissociável. Por quê? Porque, segundo o pensamento da época, a obra de um permitiu o trabalho dos dois, né? E cada qual, por sua vez, presta apoio aos outros. Ou seja, aqueles que oram, a igreja, aqueles que combatem, os nobres guerreiros, e aqueles que trabalham, né? Que são os servos, que vão produzir, que vão servir de base para a manutenção, né, física, né, das demais sociedades. Ou seja, o trabalho braçal, o uso da força, era reservada à classe dos servos. Bom, mas nós só tínhamos essas três ordens? Não. Além da sociedade, além desses três elementos, estamentos básicos, que é o clero, que são os nobres e os servos, a gente vai encontrar na sociedade feudal um reduzido número de escravos ainda, e um pequeno número de mercadores e artesãos, né? Que se dedicavam a um pequeno comércio local de troca de produtos. Então, nós tínhamos esse grupo, eles não entram dentro dessa divisão geral, né? Porque é um número mais reduzido, mas havia a presença desses outros grupos, né, de menor importância dentro dessa sociedade. Então, eu tenho aqui o clero, os vermelhos, né? Os homens nobres, a igreja, né? Que representa o extrato social mais importante, mais influente desse período. Era uma ordem social composta pelos integrantes da igreja católica. Então, nós tínhamos aí os padres, os bispos, monges, abades, papas, que estavam organizados em alto e baixo clero, né? Qual era a atribuição desse grupo numeroso e importante? Exerciam influência religiosa, política, moral e psicológica dentro da sociedade. Observe só. Influência religiosa, influência política, influência moral, influência psicológica. Então, ela adentrava, né, sem reserva, em todos os espaços e definiam padrões do que é correto e do que não é correto dentro dessa sociedade. Tínhamos outro grupo dos vermelhos, né, os nobres. Essa ordem era composta pelos senhores feudais e cavaleiros. Esse era o grupo de guerreiros, né? Na verdade, era o grupo que combatia, né? Então, eles eram especializados em guerra
e o cavalo era o seu instrumento de trabalho, né? Uma boa armadura e um bom treino, né? Para garantir a segurança e a proteção dessa sociedade. Então, a função deles era garantir a proteção da sociedade e, claro, eles moravam em castelos, né? Nos castelos dentro dos seus respectivos feudos. Bom, no topo, lá na base, sustentando todo o peso, nós tínhamos os servos, que era a maioria, né? Eram os responsáveis pela produção de riqueza no mundo feudal. Então, eles sustentavam as duas outras ordens e, além de sustentar, eles pagavam muito, mas muito, uma lista enorme de impostos, que é chamado as obrigações servis, né? Então, essa sociedade ela é caracterizada pelo chamado modo de produção feudal. Nós temos um modo de produção asiático, né, que a gente já estudou nas civilizações antigas, na chamada servidão coletiva, onde os servos estavam a serviço do Estado, né, e prestavam serviço a todos os segmentos estatais e, em troca, recebia uma pequena parte para a sobrevivência, o que eles julgavam necessário. No feudalismo, nós temos o chamado modo de produção feudal, que é caracterizado pelo uso do feudo, pelo uso da terra, né, em que os servos eles são presos, essas terras, eles não são escravos, né? Eles são servos, eles estão para servir dentro dessas propriedades e, em troca, eles vão receber a moradia e a comida e vão ter que prestar serviços dentro de um cronograma de trabalho, né? E para a sobrevivência, eles vão pagar muitos impostos, né? Isso a gente vai ver aqui, a quantidade de imposto que esses servos pagavam. Então, vamos falar um pouco das obrigações servis. Gente, obrigação é algo que é necessário ser feito. Eu não faço porque eu quero fazer. Eu faço porque, dentro desse acordo, né, de ocupação da terra, está estabelecido um contrato, né? Você entra, mas a sua função aqui é essa. Então, você aceita, portanto, você executa. Então, nós temos aqui numerosas obrigações que os servos deviam aos seus senhores. Por meio dessas relações, o servo era explorado em seu trabalho, pois, além de trabalhar para o seu próprio sustento, era obrigado a produzir um excedente econômico destinado a atender às necessidades do senhor feudal, né? Então, o senhor feudal ele não vai lá plantar a terra dele. Ele não vai lá exercer a função, o trabalho físico, né? O esforço físico. Ele não faz isso. Quem vai fazer isso são os servos e entrega o produto final ao dono da terra. Então, eu tenho aqui um organograma que eu fiz lá no nosso programinha lá, né, de construção dos mapas conceituais. Então, eu coloquei ali obrigações feudais. Nós temos ali a corveia, que é um trabalho gratuito. A captação, que é um imposto pessoal, né, dos servos. A albergagem, que é o dever de fornecer alimentos e abrigo aos nobres. Tipo, eles estão andando pelo feudo, de repente anoiteceu, é perigoso, dá continuidade à viagem, então eles pousam na casa dos servos, e os servos dão abrigo e dão alimento para eles. A talha, que é uma obrigação de entregar parte da produção agrícola ao senhor. A formariagem, né, que é um imposto pago aos nobres por ocasião de seus casamentos ou de servos, né, em seus feudos. Tipo, eu moro nesse feudo e um filho meu vai casar. Eu tenho que pagar um imposto, né, para o dono do feudo. Eu tenho também as chamadas banalidades, que é o pagamento que o servo
devia ao Senhor pela utilização dos equipamentos de instalação no feudo. Por exemplo, eu preciso usar o moinho para moer o trigo. Então, vou lá usar o moinho, vou lá e deixo uma quantidade de trigo para pagar o uso do moinho, né? E o dízimo ou tostão de Pedro, que era 10% do seu ganho que você deveria pagar para a igreja, né? E a igreja dizia que aquele dinheiro era para construir, né, a chamada Igreja de São Pedro. Por isso que era chamado Tostão de Pedro. Mas veja bem, o que nós temos aqui, gente, é uma grande quantidade de obrigações. Esse servo, ele praticamente, ele não sobrevivia, né? Porque ele tinha que garantir todos esses impostos, ele teria que pagar tudo. Por isso ele tinha uma parte de terra que era chamada a terra comuna, né? Onde eles ficavam, mas eles teriam que ir trabalhar nas terras dos senhores, nas terras férteis, e tudo que eles faziam, eles precisavam pagar. Nada era de graça dentro dos feudos. Por isso que eles eram a massa de sustento dessa sociedade. Bom, para que eles não se rebelassem, né? E aí entra a interferência da igreja no chamado controle social, né? Onde, para se impor e preservar todo o sistema social de exploração, precisa, em última instância, ser garantido por uma força física e econômica a serviço dos exploradores contra os explorados. Os nobres feudais detinham a força militar, que poderia ser acionada sempre que necessária para conter as rebeliões dos servos. Durante o predomínio do sistema feudal, a Igreja Católica foi a principal instituição com a função de pregar a submissão dos servos. O que é que isso significa? Significa dizer que toda a intenção de revolta, de movimento, de rebelião contra esse sistema opressor, né, de cobrança de impostos, de tratamento ao servo, ela era abafada, né? Qualquer tentativa. Os nobres que exerciam o trabalho militar eram convocados para os feudos caso houvesse uma tentativa de rebelião, né? Que seria uma insatisfação provocada por toda essa exploração que eles sofriam. Porque a igreja sempre pregou a submissão dos servos ao seu senhor. Então, essa ideia de controle social psicológico da igreja acabava aqui neutralizando qualquer tentativa de rebelião dentro dos filhos. Bom, sobre esse controle social, eu coloquei um trecho aqui do livro que eu achei muito interessante. Diz o seguinte: servos, vós deveis, em todos os momentos, ser submissos a vossos senhores. E não procureis, como desculpa para a desobediência, a apontar que tal senhor é impiedoso ou avarento. Assim, permaneceis submisso não somente aos senhores bons e moderados, mas também aos que não são. Resumindo, a igreja está dizendo: cale-se. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Não tem mudança. Não tem senhores bons nem senhores ruins. Seja lá quem for, você precisa obedecer. Você precisa servir e servir de forma subserviente, né? Então, essa era a visão, um discurso, né, que vinha do centro da religião, do pensamento religioso, né, que era responsável pelo autocontrole desses grupos. Então, a igreja ela tem esse poder nesse período de interferir em todos os segmentos sociais, aí, inclusive
dizer que você precisa se conformar com o estado de miséria que você vive, né? E aí ainda usava o nome de Deus, porque Deus se agradou. Assim ele fez. Aqueles que oram, aqueles que combatem, aqueles que trabalham. Na qualidade de grande proprietária de terras na Europa Ocidental, a igreja estava diretamente interessada na defesa das relações serviços. Pregava que a existência de senhores e de servos era absolutamente normal dentro de uma sociedade cristã e que os servos deviam obedecer a seus senhores. Resumindo, a infidelidade e a rebelião eram pecados mortais. Ser infiel e ser um rebelde era um pecado mortal. E eu quero chamar aqui a atenção para um detalhe. Essa sociedade é uma sociedade que está impregnada do sentimento de céu e inferno. Não fez certo, inferno. Então a igreja trabalhava muito mais com a possibilidade de mandar para o inferno do que mandar para o céu. Então usa essa estratégia, né, para neutralizar qualquer tentativa de rebelião, usando a fé, né, explorando a fé dos fiéis da época. Bom, falando da estrutura do feudo, nós temos aqui uma divisão, né, bem interessante. Nós temos aqui as moradias dos servos, nós temos aqui a terra para o plantio, nós temos os bosques, nós temos terras também aqui para plantio, nós temos a capela, né, a presença da igreja dentro do feudo, o castelo, né, e temos aqui o moinho, né, o espaço onde era usado também pelos servos, né, era de propriedade do feudo, mas o uso ele teria que pagar, que é o imposto chamado banalidade. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Primeiro, olha a estratégia de guerra, né? O castelo está dentro de um fosso, né? Então, água aqui nas laterais, o que vai dificultar o ataque de povos inimigos. Os servos, eles moram mais afastados, né? Mas eles podem, eles temporariamente, que é o imposto da corvéia, 3 dias por semana eles vão trabalhar nas terras férteis dos senhores. E eles também têm as terras onde eles podem plantar, né? Mas daqui também sai imposto, certo? Todos os espaços que eles circulam aqui saem imposto. Agora, onde eles não podem entrar? Eles não podem entrar nos bosques. Porque aqui é um espaço de diversão, né? Dos nobres, onde eles vão caçar, né? Existem relatos que dizem que eles compravam animais da África, né? E soltavam aqui só para ter o prazer de fazer suas caçadas. Então, aqui, o servo que entrasse aqui, ele era punido, né? Punido, por exemplo, com uma decapitação da sua mão, né? Cortava a mão, por quê? Porque entrou para roubar, né, alguma coisa aqui, principalmente as madeiras, né? Que era era um preservado, né, um espaço específico de uso dos nobres. Bom, essa divisão do feudo, estrategicamente, ela vai corroborar para o crescimento e o desenvolvimento econômico, porque tem espaços específicos onde os servos vão usar para fazer o seu trabalho. Então, eu tenho aqui a divisão do feudo. Campos abertos, reserva senhorial e o manso servil ou tenência. Nos campos abertos, é o manso servil, né? Que é o espaço onde os servos têm acesso. Reserva senhorial, exclusivamente do senhor feudal. Terra servil, terras utilizadas pelos servos. Utilizadas, não significa dizer que eles moram aqui, né? Manso servil seria aqui o espaço específico do servo, mas eles circulavam todas as áreas, exceto nos bosques. Nós temos aqui o feudo, né, como a base do sustento, né, da agricultura,
que era a atividade predominante, a agricultura e a criação de animais. Dentro desses feudos, nós tínhamos todas essas atividades e toda essa logística aqui de organização. Bom, o feudo, ele era autossuficiente. O que isso significa? Dentro do feudo se produzia praticamente tudo o que essa sociedade necessitava para o seu consumo, né? Somente alguns poucos produtos vinham de fora, como metais, utilizados na confecção de ferramentas, sal, entre outros. Mas o básico do básico, tudo era produzido dentro do próprio feudo e era produzido pelos servos, né? Alguns artesãos e vilões, não pelos nobres. Então, eu tenho aqui, dentro dessa produção, um aspecto econômico. A pergunta é, o que caracterizou a economia feudal? Então, eu tenho 3 aspectos importantes aqui. Primeiro, o feudo era autossuficiente, produzia tudo o que eles necessitavam, né? A economia, ela era de subsistência, baseado na posse da terra. Tínhamos um escambo. O que é o escambo? A gente já discute o escambo quando a gente está falando do período pré-colonial no Brasil, né? O que é o escambo? É uma troca. Então, nós não temos a circulação de moeda, né? Nós temos uma economia amonetária, né? Ou seja, a ausência de circulação de moedas dentro desses espaços. Isso não significa dizer que dentro de alguns feudos não havia moedas, até cunhada, né? Cunhada, que é o registro do nobre, o dono da terra. Mas, devido às suas particularidades, né, entre esses feudos, não houve uma universalização da atividade comercial, ou seja, uma moeda que tivesse o mesmo valor para todos os feudos. Então, por conta disso, nós temos aí uma característica de uma economia amonetária, com uma forte presença de trocas. Você troca um objeto por um outro objeto, né? Eu tenho um excedente de trigo, então eu vou trocar por azeite, eu vou trocar por vinho, né? Enfim, de acordo com a necessidade. A principal atividade, então, é a agricultura, né? E essa agricultura, ela é desenvolvida pela mão de obra dos servos, que é a base, né, da produção do feudo. Ou seja, eu tenho a terra e eu tenho um servo. Então, pronto. Terra e servos, então, garante a sobrevivência dessa sociedade. Bom, nós temos também uma característica interessante aqui. A questão cultural. Há muitas ideias que a gente vai chamar de anacronismo histórico, que é você descaracterizar um período, né, de forma preconceituosa, tirando aspectos que são específicos desse dado momento. Então, dentro da historiografia, nós temos uma ala de historiadores renascentistas que vão dizer que no período da Idade Média, a cultura ela ficou adormecida. Não houve cultura, não houve desenvolvimento do conhecimento. Houve o que nós, ao longo do tempo, a gente aprendeu na história, que é a chamada a Idade das Trevas. É como se esse período tudo estivesse guardados, empacotados, e que tivesse pairado sobre essa sociedade um vazio de conhecimento científico, um vazio de conhecimento artístico, literário, artístico, enfim. Mas nós sabemos que não é dessa forma, né? Houve sim um desenvolvimento cultural. Agora, o que a gente precisa entender é que essa cultura atendeu a um determinado público, a um determinado segmento. Ela era conduzida pela igreja, né? Então, toda a cultura que vai ser disseminada nesse período vai ser conduzida pela filosofia,
cristã, né, católica, apostólica romana, ou seja, o conhecimento serve a um pensamento religioso, serve a uma ideologia religiosa. Então, eu tenho aqui, a cultura medieval ou cultura da Idade Média foi uma síntese de elementos greco-romanos, ou seja, da cultura clássica, no campo da religião, né, cristãos e germânicos, que foram reformulados em termos de novas experiências. Então, começou a distinguir-se no século XI e atingiu o apogeu no século XIII. Então, houve, sim, um desenvolvimento cultural mais influenciado pelo pensamento cristão, né, que era conduzido pela igreja nesse período. Então, vamos pegar aqui a arquitetura. Dois grandes estilos dominaram a arquitetura medieval, que foi o romântico e o gótico. Eu tenho aqui o exemplo dessa catedral de Pisa, lá na Itália, que ela traz, na sua configuração artística, o estilo romântico, né? Que é uma característica do século XI ao século XIII. Traços simples e austeros, grossos pilares, tetos e arcos em abóbada, janelas estreitas e muros reforçados, né? Então, é um legado, né, dessa construção, dessa catedral lá na Itália, na cidade de Pisa, né? Esse estilo chamado estilo romântico. Nós temos também o estilo gótico, né, que está lá em Notre Dame, na França. Então, eu tenho aqui também século XII ao século XVI, predominou em países como França, Inglaterra e Alemanha. Então, a característica é uma leveza, né, uma elegância de traços verticais. Então, nas construções góticas, as janelas elas são ornamentadas com vitrais coloridos e permitiam uma boa iluminação no interior, né? As paredes tornam-se mais finas e as altas e angulosas abóbadas eram apoiadas em longos pilares. Ou seja, para desenvolver uma arquitetura desse nível, tem que ter habilidade, né? Então, a gente não pode dizer que não houve um desenvolvimento, um conhecimento na área da arte, né? E muito menos também na área da pintura. Nós temos vários quadros que foram pintados nesse período, claro, com cenas religiosas, mas que foram pintadas e que serviram também de referência para a arte da pintura. Então, a pintura ela era dominada por temas religiosos, né? E isso a gente percebe do século XII ao século XIII. Vai abandonar a paisagem natural e vai concentrar suas representações nas divindades, ou seja, nos personagens religiosos, né? Você vai ver isso em murais, vitrais, miniaturas, que são delegada a elas uma grande importância. Eu separei aqui esse quadro, né, que foi dos pintores italianos Giotto e Cimabue, que o título da arte é O Beijo de Judas, né? Ou seja, na véspera da morte de Jesus, Judas traz Jesus, né, com um beijo. Então, indicando aos soldados romanos e à cúpula, né, dos judeus quem era de fato Jesus. Então, é um quadro famoso e tem uma grande importância histórica, né, dentro do campo da fé cristã. Nós temos também música. Qual estilo? Música e literatura. Nós temos a música sacra e temos as músicas populares. Então, nós temos aí o canto gregoriano, né,
que foi caracterizado por uma melodia suave, cantada em uníssono, com várias vozes. Uma característica desse canto, quem já assistiu o filme O Nome da Rosa, se lembra muito bem desse canto, que é aquele ruído, né, sombrio, que quem está circulando nos corredores dos mosteiros, você ouve aquele canto melancólico, né? Então, isso é o chamado canto gregoriano. O monge Guido de Arezzo, né, 990 a 1050, batizou as 7 notas musicais, aproveitando para isso as sílabas iniciais dos versos de um hino de a São João Batista, né? Então, tudo que é feito, que é produzido com uma finalidade, né? Para fortalecer a ideologia e o pensamento religioso na época. Mas, como contraponto ao clássico canto gregoriano, nós temos os trovadores e os menestréis, né? Que englobam a literatura, poesias líricas inspiradas em temas românticos, cantiga, poesia épica inspirada nos feitos heróicos dos cavaleiros, né? Então, são estilos também bem característicos da época. Os cavaleiros são os guerreiros, os nobres, então uma forma de também engrandecê-los. Ciência e filosofia, nós temos também, né, alguns registros, diversas obras traduzidas do árabe e do grego, né, influenciaram os estudos da matemática, da astronomia, da biologia e da medicina. Aperfeiçoamento da arte da navegação, né? E temos aqui os filósofos extremamente importantes para o entendimento da filosofia cristã, que é Santo Agostinho, do século IV, e Santo Tomás de Aquino, do século XIII. Quem vai fazer teologia tem que necessariamente ler esses 2 filósofos, né? Se você quer entender, né, os aspectos do campo do cristianismo, você vai ter que debruçar nessas 2 teorias aí, esses 2 teóricos. Bom, e eu quero, nesse momento, agradecer você, lhe desejar uma ótima semana, né? Desejar para você toda a sorte de bênção, que Deus nos guarde nessa pandemia, nessa quarentena, dizer a você, seja obediente, fique em casa, não desobedeça as regras das autoridades, né? Você que é de Jacobina, você que é da região, a curva está aqui, né? Nós estamos subindo a curva aqui em Jacobina, cada dia que passa está aumentando os números, né, de pessoas afetadas, então vamos torcer, vamos ter fé que esse momento vai passar, né, e que nós vamos sair fortes desse processo. Então, muito obrigado e um grande abraço.